Salve, salve investidores! Bom, diariamente eu estou acompanhando o fluxo do mercado financeiro e transmitindo aqui ao vivo no YouTube. Mas hoje eu quero falar um pouco do nosso projeto quantitativo, que envolve um trade baseado em dados, né? Nosso projeto Quant, enfim, a nossa análise Quant. E falar um pouco desse projeto aqui com vocês, mostrar o trade de hoje baseado nos dados, né? Então aqui nós temos, compartilhar a tela aqui com vocês, o input, né? O trade de hoje ele se deu com o rompimento do gatilho de venda, né? Então para quem é novo e está vendo a primeira vez esse vídeo, nós temos os gatilhos, né? Que são os pontos de interesse para nossa entrada no trade. E esses pontos eles se dão pelo aumento da volatilidade. Então é um trade quantitativo, ele é baseado em dados, padrões de movimento de preço, enfim. E nós, através desses dados, nós identificamos os pontos que vão gerar volatilidade no pregão. Então hoje nós tínhamos o estudo com esses pontos que estão traçados aqui no gráfico, que vocês estão vendo. Então aqui nós temos o gatilho de compra, ou seja, o preço acima dessa região, ele aumentaria a volatilidade para alta, né? E seria a nossa entrada, ou rompimento dessa região. Ele tentou romper, mas não conseguiu. Chegando nessa região, ele perdeu força, né? Ou seja, a força compradora ela tentou até ser acionada, mas não conseguiu. E chegando nessa região, ela perde força, ou seja, as compras foram perdendo forças ao chegar nessa região, ao invés de ganhar força. E no caso da venda, quando perdeu essa linha, houve um aumento da volatilidade para queda, né? Então ele oscilou bastante, até perdeu aqui, mas não teve o fechamento abaixo, né? Então a perca desses pontos se dá pelo fechamento do candle, né? Então no decorrer do pregão foi até acionada essa venda, porém ela não aconteceu. Depois o preço fecha abaixo do fechamento anterior. Ele fecha próximo do gatilho. Deixou até um martelo aqui, né? Enfim, e no outro candle, por volta das 10h15, ele fecha abaixo dessa linha de venda. Ou seja, o gatilho de venda foi acionado nessa região. E o stop se daria na perca do próprio gatilho, ou seja, 181 pontos. E aqui você tomou como um risco, né? Você tomaria como risco 181 pontos para vir buscar o nosso alvo, que é 386 pontos. Então a relação risco-retorno aqui estaria favorável e o trade ele andou 1.702 pontos após esse acionamento do gatilho, né? Perdeu a média de 9, enfim, acionou o gatilho da venda. Então houve um aumento de volatilidade para queda. O stop seria o próprio gatilho. Por que o gatilho? Porque quando perde essa linha que foi traçada aqui, a volatilidade acaba diminuindo para a venda, né? E aí o fluxo acaba mudando, né? A tendência, pelo menos, não o fluxo, né? Desculpe, mas pelo menos a tendência, né? Então, nesse caso, houve o acionamento do gatilho para venda. E por enquanto é um trade que, após o acionamento desse gatilho, ele está dando aí mais de 1924 pontos, enfim. Veio na nossa saída aqui da venda, o mínimo projetado. Então nós temos o alvo e o máximo projetado para a nossa saída. E o movimento ainda continuou, né, abaixo do nosso alvo. Muito interessante esse trade quantitativo. Em dias com um aumento da volatilidade, uma volatilidade forte, o índice está tendo uma queda de 1,51. Você tem esse trade muito forte e normalmente sem nenhum stop na operação. Então ele acaba sendo muito interessante, né, você identificar esses pontos de entrada no trade, que realmente são os pontos
que vão dar uma volatilidade. E também gerenciar o seu risco. Ajuda você a controlar o seu stop. E qual é o stop? É onde se inicia a volatilidade. Ela não pode ser perdida. Então aqui no caso da compra, quando ela é acionada, ela não pode ser perdida. O preço abaixo dessa linha de compra perdeu a volatilidade. Você sai do trade. Independente do padrão que está se formando no gráfico, né? Padrão de candle. Mas normalmente os candles vão convergir com o acionamento desse gatilho, né? Então aqui mesmo foi uma venda. Enfim. Então esse é um pouco do nosso projeto. Esses pontos eles são traçados no final do fechamento. Então o mercado fecha e em forma de artigo, né, eu passo esses dados, os pontos de venda, de compra, o alvo da compra, o alvo da venda, enfim. O gráfico também, mas vocês podem fazer a marcação nos gráficos de vocês, né? E implementar o estudo de vocês. E eu vou mostrar um pouco de como participar desse projeto. Então, acessando o site www.fsbinvestimentos.com.br, você vai ter acesso ao nosso site. Na Guia Mais, Trade com Dados. No Saiba Mais, você vai ter acesso à sua inscrição. Fazendo a inscrição, você vai ter acesso aos artigos, que é essa plataforma. Então, tendo acesso à nossa plataforma, esse foi o estudo de hoje, que foi publicado ontem, né? Estudo Quant, enfim, análise de dados do Infut e análise de dados do dólar. Então, do Infut e o Infut sendo analisados, vocês terão acesso ao se tornarem membros desses dados, desses pontos de volatilidade que acabam ajudando, né, e deixando muito mais claro as operações, né? Então aqui eu já sabia o ponto que eu deveria entrar, né, na perda dessas linhas, né? Então no caso hoje a entrada foi aqui e o stop, o próprio gatilho, se seria estopado se o preço viesse acima desse gatilho que foi acionado, e ele foi acionado aqui e ele não conseguiu voltar para dentro dessa região, né, entre o gatilho de venda e o gatilho de compra, que eu chamo de range, uma zona morta. Aqui não tem volatilidade nenhuma. Então nessa região é só para pegar stop, gente. Então ele fica acumulando preço e depois ele decide para onde vai. E aí sim tem esse aumento de volatilidade. Em estudos passados foi parecido com aqui, que nós tínhamos a venda, a compra, e a compra foi acionada. E quando a compra foi acionada, ó a vol que deu, ó, nenhum stop na operação. E hoje foi parecido com esse trade aqui do dia 4, né? Então é isso, pessoal, esse é um pouco do nosso projeto, do nosso trade baseado em dados. E o trade de hoje no Infut. Acionou o gatilho, deu mais de 1.900 pontos por enquanto, né, de gain, sem nenhum stop após o acionamento desse gatilho. O gatilho de venda foi acionado e o trade andou conforme a nossa análise. Então, chegando no alvo, é recomendado já procurar por saídas na operação. Aqui você olha o padrão de candle que vai fazendo, enfim. Dependendo do padrão, você já identificou uma saída dessa operação. É recomendado procurar por um padrão de saída aqui. Porém, ó, o trade andou até a mais, né, e veio buscar o nosso mínimo projetado por dia, atingindo 100% dos nossos alvos. Enfim, aqui eu já finalizo meu trade, enfim, protejo meus ganhos, né, um belo de um ganho. E sem nenhum stop na operação, lembrando, o mais importante. Então essas entradas já estão definidas através dos pontos de volatilidade, os pontos que irão aumentar essa volatilidade. E diariamente eu estou fazendo essa análise, enfim, publicando em forma de artigo para os membros terem acesso e
implementar na análise de vocês mais essa informação. Então é isso, pessoal. Eu vou continuar com o nosso fluxo, né? Transmitindo ao vivo aqui no YouTube, o fluxo do mercado, enfim. E esse foi mais um trade de hoje, baseado em dados.